A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito se tem falado a respeito do anticristo e também a respeito do espírito do anticristo, citado por João. Vamos ler aqui em 1 João 2,18, que diz o seguinte: Filhinhos, é já a última hora e, como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por isso conhecemos que já é a última hora. Muitas vezes as pessoas perguntam: e o anticristo já está no mundo? O anticristo às vezes cita é fulano, é beltrano, é A, é B. Todos os adversários, toda pessoa que se levanta contra Cristo se torna uma espécie de anticristo. Mas essas pessoas comuns, elas não são o anticristo da profecia. Muitas vezes você pode falar: e fulano que fez tantas atrocidades, Beltrano que perseguiu a igreja. Era um anticristo, sim, estava agindo contra Cristo, contra o projeto de Deus, contra os servos do Senhor, mas não era ainda o anticristo da profecia, aquele que a Bíblia fala que virá como um sinal antecessor à vinda do Senhor Jesus para fazer o arrebatamento. Será uma pessoa, muitos também acham que não é uma pessoa. A Bíblia mostra que o anticristo será uma pessoa. Vamos ler também aqui em Filipenses 3,18, que diz o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então aqui está falando de anticristo, inimigos da cruz de Cristo. Mesmo pessoas de fé que se perderam a fé e passaram a agir contra o evangelho que um dia abraçaram. É um tipo de anticristo, sim, mas não é o anticristo da profecia que Daniel falou, que Jesus falou, que Paulo falou em Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é com Jesus é contra Jesus. Se é contra Jesus, é contra o Cristo, é contra Jesus Cristo. O dragão e seus demônios são os maiores opositores do Senhor Jesus. Mas eles também não é o anticristo da profecia. Por quê? Porque o anticristo da profecia é um homem que vai trabalhar, que vai agir dominado pelo poder das trevas, pelo poder do dragão. Não é o dragão propriamente, mas uma pessoa, um ser humano, um homem que vai estar agindo empossado na posse dos poderes do mal. O anticristo será liberado para existir e agir de forma própria, no tempo próprio. A palavra diz que está sendo retido para se manifestar no tempo próprio. Mas veja as características desse homem. Será um homem com poderes políticos, um tipo de um rei, por isso não pode ser espírito. Será um homem único, terá um grande poder vindo do chefe dos demônios, buscará anular toda adoração a Deus, desviando para si mesmo a adoração, não terá respeito a nada e a ninguém, exercerá um governo humano, terreno, amplo, será ferido gravemente e se recuperará, fará acordos políticos com muitos, implantará muitas perseguições aos cristãos e não cristãos. Ele vai perseguir todo tipo de adoração, ele vai querer receber todo tipo de adoração. Se alguém estiver adorando alguma coisa, ainda que não seja Deus, ainda que não seja um cristão, também descerá perseguições. João falou sobre o espírito do anticristo. Esta é uma referência ao modo de agir do anticristo. É o modo de agir do adversário, não é propriamente uma pessoa. Vemos isso aqui em 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora e, como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então aqui João está falando do anticristo, está falando do que ele vem, né, que já era uma pregação da época deles, falando que o anticristo viria, e também é um sinal que muitas pessoas têm multiplicado as oposições ao evangelho. Não precisamos esmiuçar muito para ver como as pessoas hoje, na hora que fala de Cristo, de Bíblia, como elas se levantam ferozes, muitas vezes até com agressões, não só verbais, mas até físicas, contra qualquer um que está pregando o Evangelho, anunciando o Senhor Jesus. Em 1 João, que ele falou de três tipos de anticristo. O espírito do anticristo, que é uma forma de agir, propriamente não é a pessoa, mas é uma forma de oposição do adversário, que ele pode usar demônios, pode usar pessoas para fazer essas oposições. Em 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então veja só, o anticristo, o adversário, ele nega o Pai e nega o Filho. Mas muitas vezes as pessoas influenciadas por alguma
coisa maligna, ela também vai negar o Pai, vai negar o Filho, não existe Deus, não existe Jesus, Jesus não existiu, coisa desse tipo. Que muitos têm se feito anticristo, são pessoas comuns que têm, na sua incredulidade, se levantado contra o projeto de Deus através de Jesus. Em 2 João 1,7 diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Novamente ele está falando aqui de pessoas que se fizeram enganadoras, que estão negando Jesus Cristo, que não confessam Jesus, pode até negar fé em outra coisa, fé em aperfeiçoamento, fé em algum ídolo, alguma coisa, mas eles rejeitam Jesus, botam Jesus de lado. Em 1 João 4,3 diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Ou seja, aqui está falando de espíritos que não confessam que Jesus veio em carne. Ou podemos dizer também pessoas que não confessam, que não creem que Jesus veio em carne. E aqui a palavra, através de João, está dizendo que esse é o espírito do anticristo. Então a pessoa está agindo ou falando, movida por uma entidade maligna. Então veja só, o adversário, o dragão, está no mundo. Ele está agindo, está coagindo, está induzindo as pessoas a serem opositoras de Jesus. Mas não chegará um determinado momento em que o Senhor vai liberar para que o anticristo verdadeiro, o homem que vai agir, cumprindo todas as profecias do mal, vai ser liberado, vai passar a existir e o adversário vai se apoderar dele e ele vai começar a fazer grandes coisas, inclusive grandes sinais de prodígio e mentira. E isso vai enganar muitas pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane. É aqui a palavra de advertência do Espírito Santo. Não vos deixe enganar, porque não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui a palavra está dando mais descrição de como é esse homem, o homem do pecado, filho da perdição. Essa é uma adjetivação que foi dada a ele, mostrando que é uma pessoa, é um homem, não é um espírito. O espírito de oposição a Jesus já está imperando o mundo, sempre teve quem faz oposição ao Senhor Jesus. Mas aqui a palavra está falando claramente que é um sinal que há de acontecer, que antes que Jesus venha. Quando Jesus vier, o anticristo já vai estar aí agindo no mundo. É isso que a palavra está falando aqui. O anticristo, como pessoa, um homem vivendo esse papel de anticristo propriamente, não está ainda, pelo menos nesse ano aqui de março de 2025, não tem o anticristo aí ainda, não tem essa pessoa com essas características todas. O profeta Daniel disse que o assolador fará um acordo de paz com muitos por uma semana de anos. Isso aqui é mais uma informação a respeito desse homem que vai fazer acordo com muitos por 7 anos, digamos assim. Se fosse um espírito, não iria fazer acordos desse tipo. Então aqui já é uma forma de a gente entender que se trata realmente de um homem. E na metade desse período de 7 anos ele vai romper, a palavra diz lá em Daniel que ele vai romper esse acordo. Vamos ler aqui Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E ele será entregue na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora veja em Apocalipse 13, 5 até o 7. Diz o seguinte: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses, novamente, mesma quantidade de tempo lá de cima. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Deu-lhes poder sobre todas as tribos, línguas e nação. Daniel e Apocalipse sendo repetidas essa mesma profecia a respeito desse homem movido pelas forças do mal. Como é que ele vai fazer? Em Daniel 9, 27 diz também o seguinte: e ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui são referências mostrando a respeito do anticristo, para tirar a ideia de que seria um espírito, que seria um sistema de governo,
Não, é uma pessoa que vai certamente governar, que vai certamente impor muitas coisas, como a palavra diz, vai mudar leis, vai impor leis, vai reger o mundo como ele quer que seja regido. Pois é, a questão anticristo das profecias depende quando será a segunda vinda de Jesus. Por que a gente diz que o anticristo não está aí? Porque é um sinal, é um dos sinais que anteriores à vinda de Jesus. Se o anticristo já estivesse aí, a gente já poderia desconfiar que Jesus está chegando. Não vai demorar mais 7 anos e ele chega, entende? Então veja só, o anticristo vai ser detido pelo Senhor, para o Senhor manifestá-lo num tempo certo, de forma a ajustar o tempo para que, quando ele estiver governando, quando ele estiver fazendo esses acordos, logo na sequência, lá no final da grande tribulação, o Senhor possa vir na 7ª trombeta, como diz lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. O segredo de Deus se cumpre no toque da 7ª trombeta, é o momento que Jesus vem. Vamos ler também 2 Tessalonicenses 2,6, que diz o seguinte: e agora vós bem sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Muito se faz muitas teorias sobre o que o detém. A palavra do Senhor só diz que ele não vai se manifestar, ou vai se manifestar quando o Senhor quiser. Então aqui, o seu próprio tempo. Há um tempo para a manifestação do anticristo. Então o Senhor só vai liberar para ele existir enquanto homem e fazer todas as coisas quando tiver cronometradamente ajustada com relação ao toque das trombetas, os 7 anos, no final Jesus possa vir. O anticristo se assentará querendo parecer Deus, e aquele que o Senhor Jesus irá destruir no tempo do arrebatamento dos salvos. Então ele estará na Terra Santa, em algum lugar em Jerusalém ou no estado de Israel, ele estará ali querendo parecer Deus. A Bíblia fala que ele vai se assentar num trono na Terra Santa querendo parecer Deus. Da mesma forma que Deus assenta lá no céu, no trono de Deus, de forma majestosa, ele vai querer imitar aqui. O filho da perdição, o anticristo da grande tribulação, não tem poderes próprios. Ele age, a Bíblia diz que ele age dominado por todo o poder do dragão. Ele será um anticristo menor, porque o verdadeiro anticristo é o dragão. Mas ele usará esse homem de forma poderosa, agindo com poderes das trevas. Ele virá com poderes e ações dadas pelo príncipe das potestades, o anticristo maioral, ou seja, todo o poder das trevas está de fato na mão do dragão. Mas ele vai entregar muitos desses poderes para o anticristo homem, para que ele possa fazer todos os estragos que ele vai fazer durante a grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então aqui mais um versículo falando do anticristo, para que tenhamos certeza que não é um sistema de governo, que não não é espíritos, mas se trata de uma pessoa, de um homem que estará com todo o poder, como diz aqui, prodígio e mentira, dado pelo adversário. É esse que é o anticristo que vai estar aí durante a grande tribulação. E a palavra é clara que Jesus só vem quando o anticristo estiver presente. O próprio Jesus falou: quando vede a abominação que falou o profeta Daniel deve estar, quem lê entenda. E Paulo também, no versículo que nós lemos, 2 Tessalonicenses 2, diz para nós não sermos enganados. Jesus só vem quando essa figura, quando esse homem estiver reinando. E não só quando ele estiver reinando, ele vai fazer oposição à igreja, como nós lemos aqui 2 versículos, ele vai acabar com o poder da igreja, ele vai acabar com o poder do povo santo, ele vai destruir a igreja. Foi-lhe dado, foi permitido ele fazer isso, porque Deus vai permitir que ele faça essas coisas todas. Ele não tem poder, nem o adversário, para se opor a Deus sem que Deus permita. Deus vai permitir que ele faça todas essas coisas. Então, como é que ele vai aniquilar a igreja? Como é que ele vai se opor à igreja? Como é que ele vai perseguir a igreja se a igreja tivesse sido retirada? É verdade que a igreja ainda estará aqui durante toda a grande tribulação, sofrendo a perseguição do dragão e a perseguição do anticristo. Amém, irmãos? Agradeço a todos por ver o vídeo, agradeço por você deixar seus comentários, seus likes, por difundir. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo.